Graças a Deus. Você que está chegando agora, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para você que nós temos o nosso culto às 19 horas. Nós temos a nossa escola bíblica dominical, no domingo, claro, dominical, às 9h30 da manhã. E nós temos o nosso culto de oração, está ocorrendo pela internet também, quarta-feira, às 20 horas. Quero convidar você a estar junto conosco nessas celebrações. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema o privilégio da unidade cristã. O privilégio não é algo que todos têm. Alguns têm, outros não têm. Se você pensar, por exemplo, nos presidiários, o que para você talvez seja uma obrigação, para eles é um privilégio, trabalhar. E a partir do seu bom comportamento eles recebem este privilégio, e outros, se eles não agirem bem, eles perdem os seus privilégios. Um jovem, um adolescente, ele conforme vai crescendo, ele quer dormir cada vez mais tarde, ou ele quer começar a sair às noites, e este privilégio, ele é conquistado, e ele pode ser perdido. Nós pais usamos a figura do castigo, por exemplo, para cancelar, mesmo que temporariamente, o privilégio que os nossos filhos têm. Todos esses e muitos outros em nossas vidas, eles são adquiridos e perdidos. Eles são temporais. Nós temos o auxílio do governo, é um privilégio, mas é temporal. Mesmo a saúde é um privilégio e ela é temporal. Nós acompanhamos a vida das pessoas, temos acompanhado a vida da titia, em que ela está nessa dificuldade física, em que ela no momento estava com a saúde um pouco melhor, agora está com a saúde totalmente abalada. E é assim com as nossas vidas. Salmo 133, verso 1 é o verso da semana passada que diz: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas há um direito que foi concedido. Apesar de todos os outros eles serem passíveis de serem revogados, há um direito que, após concedido, ele não se perde. Ele é irrevogável. E apesar das inconstâncias das nossas vidas e das más decisões que nós tomamos, é nosso por direito quando ele é adquirido. Se tivesse sido conseguido através do nosso esforço, facilmente poderia ser descartado, mas assim não foi. Não foram suas boas ações, não foi a sua fidelidade ou o seu bom comportamento que te concedeu este privilégio. Não demanda da sua obediência ou de seguir mandamentos, pois todos os dias, tanto eu como você, nós quebramos esses mandamentos. E num período de 24 horas, nós o fazemos várias vezes por dia. Esse privilégio é um privilégio que foi concedido pelo Rei. O privilégio da unidade cristã. O privilégio de você poder ter uma vida guiada pelo Senhor é nele. Ele habita dentro de você. Não é algo que pode ser descartado. De uma forma unilateral, que aconteceu antes da fundação do mundo, antes que tudo se formasse, Cristo ele foi entregue por você. Nós não existíamos e já fazíamos parte da família de filhos e filhas de Deus. Que doce e lindo privilégio que nós temos. Independente de ter sido uma decisão de Deus, de nós não podermos perder este privilégio, que nós possamos buscar viver de uma maneira digna. Digna em relação ao presente que nos foi entregue e digna em relação a Deus que nos concedeu. A palavra de hoje, ela tem como título: Quem subirá? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmos 15.
Salmos 15. Quem habitará? Quem morará? Salmos 15 ele fala sobre esse contexto. Será que é todo mundo? Será que, como às vezes a gente vê em meio à política, em meio ao judiciário, que acaba em pizza e está tudo certo? Vamos estar todos juntos, aqueles que pecaram e não pecaram, vida dissoluta, não tem regra. Será que é isso? O salmista Davi, ele coloca essa situação de uma maneira diferente. E ele diz em Salmos 15: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração, não da boca para fora, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo ou reprovável, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, com juros, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Palavra do Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez lemos a tua santa e bendita palavra. E estamos, Pai, como vasos nas mãos do oleiro. Queremos receber de ti a instrução, a direção. Queremos, Pai, ser mudados e transformados. Sabemos que dói. Sabemos, Pai, que quando o Senhor permite que nós sejamos testados na nossa fé, nós tropeçamos e caímos. E se o Senhor não nos levantar, nós assim ficamos caídos no chão. Nesta noite, Pai, abrimos o nosso coração para que o Senhor, Pai, mude algo em nós. Que o teu espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas. Que nós possamos, Pai, ser realmente mudados e transformados. Não seja apenas um ato religioso, não apenas uma religião externa, mas uma religião de mudança interior. Me coloco na tua presença mais uma vez como instrumento da tua vontade, Pai, pedindo a ti que o Senhor conceda sobre mim a tua graça e a tua autoridade, e que eu não venha falar nada que procede de mim, mas apenas aquilo que esteja na tua palavra, que glorifique, exalte e bendiga o teu santo nome. Oro em nome de Jesus. Amém. O Salmo 15 e o Salmo 24, ele tem muito em comum. Ambos pedem para se achegar à presença do Senhor em seu santo monte. E ambos respondem de uma forma semelhante. O caráter do adorador piedoso, ele é apresentado de uma forma clara. Como você tem que viver. A partir do chamado, a partir da convocação, a partir do despertar, a partir do renovo do teu espírito, como você tem que agir. Esse salmo nos ensina em que condição Deus escolheu os judeus para serem seu povo e colocou o seu santuário no meio deles. Ele escolheu, num primeiro momento, no contexto desse Salmo 15, o povo judeu. E após a vinda de Cristo, ele escolheu a minha vida e escolheu a sua vida. Essa condição consistia em que eles se mostrassem ser um povo santo e peculiar, primando por uma vida justa e íntegra. Deus, ele resgata o seu povo, ele escolhe o seu povo, dá os mandamentos e fala: vocês têm que viver conforme estas escrituras. Medita na lei de dia e de noite. Não desvia nem para a esquerda nem para a direita. E muitos outros comandos que o Senhor fala assim: olha, vigia. Ambos os salmos, tanto o 15, que nós vamos trabalhar hoje, como os salmos 24, que é semelhante ao 15, eles se originaram no momento da remoção da Arca da Aliança,
que estava longe de Jerusalém e foi colocada no centro de Jerusalém para que houvesse a constituição do santuário e as pessoas pudessem ser abençoadas. Esse salmo ele conta com 5 versículos e nós vamos meditar em 2 esta noite. Verso 1 começa falando: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? É uma pergunta que você tem que fazer. Quem há de morar no teu santo monte? No meu discipulado com as pessoas, eu sempre procuro, de alguma forma, trazer o contexto normal, secular, para você entender se você tem direito a uma coisa ou outra. Se você for numa audiência do juiz, será que você pode ir com qualquer roupa? Se você for praticar algum esporte, será que você pode ir de terno? Eu estou falando de coisas exteriores, mas a palavra fala de coisas interiores. E ele pergunta, salmista Davi, ele pergunta, quem está habilitado para habitar no seu tabernáculo, morar no seu santo monte? São usados 2 verbos, o primeiro habitar, o segundo morar, e são dadas 2 descrições distintas no lugar de habitação de Deus. Uma é o santuário, a outra o santo monte. O monte do Senhor ele foi expresso por Moisés lá em Êxodo 15:17, que diz: tu, Deus, tu o introduzirás, o povo dele, e plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O salmista Davi, ele faz referência a um texto que correu lá atrás com Moisés, em que o Moisés ele identifica que o ser humano ele não tem condição nenhuma de habitar no santo monte do Senhor, no seu tabernáculo. Quando Davi ele conquistou o Monte Sião, porque não era dele, não era do povo de Israel, está lá em 2 Samuel 5:7, ele fixou ali residência, para lá ficar a arca do Senhor. Se você ler as Escrituras, você vai ver que ele desejava construir uma casa para o Senhor, um tabernáculo, e Deus, através do profeta, fala: não, quem vai fazer isso é o seu filho. Você derramou muito sangue. Interessante, porque Davi agiu segundo a ordenança de Deus, mas Deus olha e fala assim: a sua mão está suja de sangue. Talvez ele tenha excedido em alguma forma. Deus olha para Davi, que era menino dos olhos de Deus, e fala: você não pode fazer essa construção. Mas mesmo assim, Davi, ele vai lá e constrói uma tendinha, coloca uns pauzinhos no chão, coloca uma telinha lá, uns paninhos por cima, e coloca a arca do Senhor, e ali as pessoas adoravam ao Senhor. Davi, ele olha para aquelas pessoas adorando a Deus, e ele começa a pensar: como nada no mundo é mais comum do que apropriar-se falsamente do nome de Deus, em especial no momento da luta e dificuldade, eu sou filho de Deus, todos são filhos de Deus, ou pretender ser seu povo, e visto que a maioria dos homens se permite fazer isso, sem qualquer preocupação pelo perigo que os envolve, Davi, sem deixar de falar aos homens, ele pergunta para Deus: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Muitos dos que nos ouvem, muitos dos que convivem conosco, que dizem que são filhos de Deus, não vivem conforme filhos de Deus. Vivem muitas vezes uma falsa religiosidade, procurando caminhos diferentes, procurando formas de agradar a Deus. Há igrejas que se coloca a bandeira de Israel na parede, outras tocam o chofar, eu tenho um chofar da minha época anterior. Outros não falam o nome de Jesus como Jesus. Não posso falar Jesus, eu tenho que falar Yeshua HaMashiach. Eu não posso cumprimentar o meu irmão com a paz do Senhor, mas eu tenho que falar Shalom, e não há problema. O problema é se a pessoa começa a mistificar essas coisas. E eu, pesquisando na internet, eu achei uma historinha bem interessante para ilustrar a história de 2 pulgas. As 2 pulgas, elas estavam lá e começaram a conversar uma com a outra. E uma olhou para a outra e falou assim:
Nós não voamos, nós só sabemos saltar. Daí que a nossa chance de sobrevivência, quando o cachorro nos percebe, é zero. É por isso que existem mais moscas que pulgas. E aí eles foram lá e contrataram a mosca para ensinar, e aí de alguma forma aquelas pulgas elas aprenderam a voar. Mas eles viram que aquilo não era suficiente, porque a mosca ela é mais lenta. E quando eles estavam lá se alimentando, eles também não conseguiam se livrar. E eles falam assim, bom, as abelhas elas conseguem fazer aquilo de uma forma mais rápida. Foram lá e pesquisaram, conversaram com as abelhas e começaram a agir como as abelhas. Mas mesmo assim elas não estavam satisfeitas, porque elas precisavam de rapidez. E qual é o mais rápido que o pernilongo? Hoje estava dormindo lá, dando meu cochilinho da tarde, que eu tiro no domingo, e um pernilongo picou na minha mão, uma coceira, e eu ficava naquela coceira e você não consegue pegar, e por mais que você tente acertar, e aqueles duas pulgas fizeram um curso com o pernilongo e ficaram bem rápidos. Mas eles não conseguiam também armazenar muito sangue, e o pernilongo também ensinou, e eles ficaram com as barrigas grandes. E aí uma pulguinha encontrou eles e falou assim, olha, vocês estão grávidos? Não, nós aqui estamos num modelo novo, nós temos a capacidade de voar das moscas, nós temos a rapidez das abelhas, nós temos a agilidade dos pernilongos, mas eu estou vendo que vocês, pulgas, estão mal alimentadas. E aquela pulguinha, eles olhavam para aquela pulguinha que não fazia nada disso, fazia apenas o simples e o básico, e ela estava alimentada. E aí eles perguntaram para a pulguinha, você não tem medo de você estar lá se alimentando e o cachorro vir e tirar você? Ele falou, não, eu fui lá para minha avó e conversei com ela, e ela falou para mim assim, que é só eu ficar onde a pata do cachorro não alcança, na cabeça, não alcança. Então eu comecei a ficar lá e eu estou me alimentando ali. Essa historinha é uma historinha muito simples, mas que diz que você não precisa procurar coisas extraordinárias e grandes demais para o Senhor, porque o Senhor ele não pede isso. Você não precisa inventar moda. Você não precisa saber grego e hebraico, ou chamar Jesus de Yeshua, ou qualquer outra coisa, qualquer misticismo. Você só tem que fazer o que Ele pede. E as coisas que Ele pede são muito simples. Os homens, eles preferem inventar. Os homens preferem criar coisas novas que Deus não pede. Os homens lançam mão do título povo de Deus, sem ser de fato. E na verdade o que eles fazem é enganar a si próprio, pois Deus, Ele é imutável nos seus desígnios, nas suas vontades. E visto que Ele é fiel, Ele exige que eu e você sejamos fiéis àquilo que Ele comissiona e ordena. Você não tem que fazer nada mais do que o básico. O básico é leitura da palavra, oração, comunhão, amor ao próximo. É verdade que Deus adotou Abrão com a sua graça, mas ao mesmo tempo Ele estipulou em sua vida que sua vida seria uma vida santa e íntegra. Ele falou, Abraão, você tem que ter uma vida reta. Segue de uma forma reta. Houve um desvio, Ele falou assim, teu coração está desviado. Mata o teu filho. Entrega ele para mim. Quero ver se seu coração realmente é um coração entregue a mim. Passadas essas coisas, Deus está lá conversando com Abraão. Deve ser uma cena interessante. E Abraão chega para ele e fala assim, mas como é que eu vou ter certeza que realmente o Senhor está comigo? Que realmente a minha herança ela vai ser como as estrelas dos céus? E ele fala, mata os bichinhos. Abre eles no meio. Parece uma cena aqui para nós, no mundo ocidental, e no ano de 2020 sem medida, mas era algo que acontecia quando as pessoas iriam fazer pactos. Eles dividiam os animais no meio e se passava no meio daquele animal cheio de sangue ali, era um jeito deles pactuarem, era aquilo que ocorria naquela época, e foi exatamente o que Deus fez com Abraão. Ele fez um pacto. Davi viu o templo cheio de uma grande multidão de pessoas que havia feito todos a mesma profissão de uma mesma religião.
Ele olhava aquelas pessoas em volta daquela tendinha dele lá e falava assim: poxa, todos eles se dizem judeus. Mas na verdade, será que eles são judeus? Será que eles têm no coração o desejo de adorar ao Senhor? Será que a profissão deles é uma profissão interna ou externa? Porque se for externa, esse falso povo de Deus, que o ama apenas por palavras, Deus não os reconhece. Finalizamos hoje pela manhã o estudo dos frutos da carne. E o apóstolo Paulo, depois de Gálatas 5:19 em diante, lá 21, 22, 23, ele fala assim: e eu alerto vocês, aqueles que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, inclusive alguns que me assistem, que vivem uma vida dissoluta, que fazem o que querem da sua vida emocional, sexual, financeira, vão ficar. Quem habitará no seu tabernáculo? Será que você vai habitar? Eu tenho pergunta para mim: será que eu vou habitar? Será que o meu agir, ele dá sinais de que realmente eu sou um filho de Deus? Ou todo esse tempo de cristianismo é apenas para me levar a uma acusação no juízo final? Porque você tem que entender, quando esse juízo ocorrer, ou você vai estar perante Deus para condenação, ou para salvação. E a tua vida vai mostrar aonde você vai estar. Quem habitará? Quem poderá estar neste santo monte, neste santuário? Há uma tríplice aplicação desse verso. Em primeiro lugar, se realmente desejamos ser considerados como parte do rol dos filhos de Deus, o Espírito Santo nos ensina que devemos provar o que de fato somos através de uma vida santa e íntegra, pois não basta servir a Deus através de cerimônias externas, a menos que também vivamos com retidão, sem fazer dano ao próximo. Pastor Paulo, você acabou de falar no início que a decisão é de Deus. Sim, ela é de Deus. Só que você tem responsabilidades. Apesar dela ser de Deus, você tem responsabilidades. Pessoas que vivem há 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos no Evangelho e não mudam. Não mudam. Continuam achando a palavra de Deus linda e maravilhosa, confortante, em algumas vezes incômoda, e tem esta profissão de fé externa e vão para o inferno. Tudo que tem sido falado dentro dos nossos cultos tem o objetivo de te fazer mudar, de fazer com que você ouça as Escrituras e mude a sua vida. Não fica apenas com uma adoração apenas da boca para fora, porque isso cola para mim, mas não cola para Deus. Casais não casados que estão juntos, Deus está vendo. O que você faz com as suas finanças, Deus está vendo. O seu agir com o próximo, Deus está vendo. Mateus 22, versos 11 e 12 diz: entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele ficou mudo. E na sequência a palavra de Deus diz que ele foi lançado fora, amarrado, porque ele não foi encontrado com as vestes corretas. Você tem que limpar as suas vestes. E o tempo é agora. O tempo é hoje. Se você está vivo, há oportunidade de arrependimento. Titia está lá, no hospital. Se porventura Deus a levar, o que será dela? Não há mais nada a ser feito. Não há uma missa, não há uma vela, não há nada que eu possa fazer, nenhuma cerimônia que eu possa isentar você dos seus pecados. Morreu, morreu. Segundo lugar, já que tão claramente vemos a Igreja de Deus desfigurar-se com variadas impurezas, nós temos visto dentro da igreja a impureza, ela se manifestando. É como um câncer.
É como uma infecção generalizada. A igreja de hoje, ela está nessa situação. As vestes delas estão manchadas pelas minhas ações e pelas suas ações. Já que tão claramente vemos a igreja de Deus desfigurar-se com várias impurezas, para evitar que tropecemos no que aparenta ser por demais ofensivo, faça uma distinção entre aqueles que são cidadãos permanentes da igreja e aqueles que são estranhos. Mesmo aqueles que estão no seio da igreja por um breve tempo. Citei hoje pela manhã, e cito de novo. Falava da situação que o Felipe ele me relatou, em que ele primou por fazer o cadastro lá do governo de uma forma correta. E as pessoas estão falando para ele, não faz, você está errado. Não recebeu por isso. Ele está certo. Aos olhos de Deus ele agiu certo. Ele agiu como alguém que é da igreja verdadeira. E aqueles que agiram errado, estão dando sinais que não conhecem a Deus. Um exemplo. João 4:23 diz, mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores, se tem verdadeiros adoradores, tem falsos adoradores, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E isso não é levantar as mãos aos céus, nem cantar glória, glória, aleluia, mas é o seu comportamento todo dia, dia após dia, sua fala, seu pensamento, suas ações. E isso é ser verdadeiro adorador. Não é no momento do culto você ficar levantando as mãos aos céus, Deus olha e fala, eu tenho um nojo disso, porque eu vejo a ação do coração. Estes são os que o Pai procura para seus adoradores. Essa é, sem dúvida, uma advertência em extremo necessária para que, quando o templo de Deus vier a ser maculado por muitas impurezas, nós não deixemos nos entristecer de tal maneira a virar as costas para Ele. Nós vemos impurezas como os vícios desta vida, dessa sociedade corrompida, em que cada vez mais o certo é errado e o errado é certo. Você não precisa ir longe para ver isso. Olha no espelho. Que a religião continue pura, quanto à doutrina e ao culto. Não devemos deixar-nos abalar em demasia ante aos erros e pecados que outros homens cometem, e nem seguir o exemplo deles. Se eles estão fazendo errado, é com eles. Haja certo, independente da consequência. Faça o que é certo. Os olhos de Deus estão postos sobre toda a terra. 1 Reis 19:14 diz, ele respondeu, Isaías falando, Elias, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Mesmo que você ache que só você está certo, continue agindo certo. Mesmo que todas as pessoas que estão à sua volta, eles ajam de maneira errada, siga as Escrituras, independente das consequências. Aos fiéis são aqui intimados, você é intimado, cada um em sua própria esfera, a empregar todos os seus esforços para que a Igreja de Deus seja purificada das corrupções que nela persistem. Não se preocupa com o pecado do outro, se preocupa com o seu. Se preocupa em você ser um braço santo na igreja, puro, imaculado. Preocupe-se com isso. Preocupe-se em se santificar. Não olha para o outro. O outro está errado. O outro está em pecado. Ele não é o modelo certo. Falava um pouco hoje pela manhã de prosperidade. Prosperidade não é riqueza. Prosperidade não é conta no banco cheia de dinheiro. Não é conta na Suíça. Não é casa no lago. Não é carro importado. Você pode ter essas coisas. Você pode almejar essas coisas, mas não pode ser a sua motivação. Prosperidade é Deus cuidar de você.
Nós estamos com uma ação na justiça lá. Prosperidade é Deus levantar a doutora Shirley para nos auxiliar e nos abençoar, e a gente não ter que gastar nada. Prosperidade é eu precisar de um tratamento, de um plano de saúde, e eu vou gastar tantos reais, e aí aparecer uma outra opção. Prosperidade é o celular da minha filha que estava com um problema, e aí eu orei e falei: Senhor, que eu não tenha que gastar mais dinheiro nisso, e o Senhor vem e traz o negócio ao funcionamento. Isso é prosperidade. Prosperidade é salvação. Prosperidade é você estar debaixo das mãos de Deus, do cuidado do Senhor. Prosperidade é você ter a sua saúde. Prosperidade é você ter a sua família. Não olha para o mundo. O mundo não é padrão. Não é padrão. Aos fiéis aqui são intimados, cada um em sua própria esfera, a empregar todos os seus esforços para que a Igreja de Deus seja purificada. E essa é a terceira aplicação que devemos fazer dessa doutrina. O sagrado celeiro de Deus não estará perfeitamente purificado antes do último dia, quando Cristo em sua vinda lançará fora a palha. Até o último dia, você vai estar com a sua guerra interior entre a carne e o seu espírito. Mas ele já começou a fazer a limpeza. Não porque ele está fazendo acepção de pessoas, mas porque ele tem colocado vidas para pregar o Evangelho. E eu me alegro por ser uma pessoa como essa, em que, independente da minha falta de condição, da minha falta de conhecimento e sabedoria, de não ter um seminário interno de 4, 5 anos, de não saber grego e hebraico, o Senhor ele tem me concedido graça de falar a palavra dele e trazer você à reflexão. A pregação do Evangelho, ela tem sido este diferencial em que muitas pessoas vêm e vão. Pastor, eu amo você, mas seu discurso é muito duro, eu não quero. E eu vejo as pessoas indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Será que quantas vezes mais Deus consentirá essas idas e vindas? Será que numa dessas indas Deus não ceifa a sua vida e ali acaba a condição e você não tem mais condição de você resolver nada? Padrões. Ele já começou a fazer isso através da doutrina do seu Evangelho. Ele tem um crivo, um modelo, um padrão. Eu lembro que quando eu trabalhava na Philips e a gente fazia a produção lá na fábrica, então havia modelos. Você pode ter a peça até tal tamanho, até tal diâmetro, ela pode ter esse defeito, aquele defeito. Dentro dessas condições ela é considerada correta. Fora disso é lixo. Nós não devemos, pois, de forma alguma, ser indiferentes acerca desse assunto. Ao contrário, devemos antes nos mostrar absolutamente sérios para que todos nós que professamos ser cristãos possamos levar uma vida santa e imaculada. Que você possa olhar no espelho e falar assim: Senhor, eu sou pecador, mas eu quero mudar. E não deixar dia após dia passar e você continuar nessa mesma vida, nesses mesmos relacionamentos impuros, mesma boca maligna e maldita, explodindo seu coração em ira, explodindo seu coração em maldade, em maquinações, em pensamentos. Quem há de morar no seu santo monte? Somente aqueles que têm acesso a Deus e que vivem ou procuram viver uma vida santa. Esses é que são genuínos filhos de Deus. Hebreus capítulo 12, versos 14, 15 e 16 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por repasto vendeu o seu direito da primogenitura. A resposta a essas perguntas: quem há de subir ao seu santo monte? Quem há de habitar no seu tabernáculo?
Vem num padrão de dois grupos de condições positivas. E se você, com calma, você olhar os Salmos 15, a partir do verso 2, você vai ver que ele começa falando algo positivo, na sequência ele fala algo negativo. Nós não vamos trabalhar isso hoje, mas só para você ter uma noção. Verso 2 ele fala: o que vive com integridade pratica justiça. No verso 3 ele fala: o que não difama com a língua, não faz mal ao próximo. Ele trabalha com uma condição e o antônimo logo depois. Ele fala como você tem que agir, como você não tem que agir em relação ao verso anterior. Salmos 15, verso 2. Respondendo à pergunta: quem há de morar no seu santo monte? E aí ele mesmo responde: o que vive com integridade, segundo a palavra. Pratica justiça, segundo a palavra. E de coração, não da boca para fora, ele fala a verdade. São três condições: integridade, justiça e um coração que fala a verdade. É preciso observar aqui que há nas palavras um contraste implícito entre aqueles que são e aqueles que não são povo de Deus. Aqueles que são povo de Deus têm que buscar viver com integridade, têm que buscar ser justos com o próximo e têm que procurar falar de coração com a verdade. O povo de Deus apenas nominal, eles não conseguem fazer isso. Eles têm apenas uma vã profissão de fé, em que os discursos deles são discursos vazios que não levam a absolutamente lugar nenhum. Talvez apenas um consolo imediato, uma satisfação do seu coração. Mas na verdade, o buraco no coração, ele volta logo em seguida. Alguém poderia perguntar: visto que o serviço de Deus tem precedência em relação aos deveres da caridade para com o nosso próximo, por que não se faz menção aqui da fé? Pastor, por que esse versículo não fala da oração e da leitura da palavra que o Senhor tanto diz? Entenda que para aqueles que são genuínos filhos de Deus, essas coisas, elas já estão tão gravadas no coração que não há necessidade de se falar mais. A resposta é simples. Davi não pretendia excluir a fé, a oração, a meditação na palavra, bem como outros exercícios espirituais. Esses valores, eles são certos. É como a homossexualidade. Ele já foi tão trabalhado no Antigo Testamento que ele é pouco trabalhado no Novo. Não é que foi liberado, não é que agora existem todas as formas de amar, não, aquilo já é claro. O povo já foi instruído, eles já sabem daquilo. Então ele fala do que é importante fora do contexto geral. Mas os hipócritas, a fim de promoverem seus interesses pessoais, eles mantêm sua atenção apenas nas observâncias religiosas externas, enquanto a sua impiedade se manifesta externamente no viver. O salmista, com o propósito de pôr a descoberta e trazer à luz todos que possuem tal caráter, ele traça as marcas e evidências da genuína e sincera fé à luz da palavra. E aqueles que não são, eles são expostos. A exposição da palavra tem uma das finalidades, é expor você. Para quem? Para você mesmo. Porque você pode dar risadinha, pode mandar mensagem, falar: glória a Deus, palavra linda e maravilhosa. Mas quando você vai dormir, que você vai escovar o dente, você olha no espelho, você fala: eu estou fora daquela palavra. Talvez você não comente com o teu irmão, com o teu pai, com a tua mãe. Talvez você fique quietinho. O culto foi uma bênção, mas no coração você está lá remoendo. E esse é o objetivo. Mas não o remoendo de remorso. O remoendo para gerar uma força, para gerar a transformação da sua vida, que é necessária. Marcos 23, 23 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Então eles eram corretos no cumprimento da lei, no que era exposto. As pessoas olhavam e falavam assim: olha, eles realmente fazem o que a lei ordena. Mas Jesus fala: mas tendes negligenciado os preceitos mais importantes, a justiça, a misericórdia e a fé. Você deve cumprir a lei, mas você também não pode deixar de olhar para o seu próximo. Segundo o cuidado que cada pessoa tem na prática da justiça em relação ao seu próximo, assim ela mostra se realmente possui o temor de Deus. A sua palavra, o seu pensamento
O seu agir, quando ninguém está vendo, é que mostra se você teme a Deus ou não. Se você ama a Deus ou não. Não é no culto. Não é eu aqui com a gravatinha bonitinha, calcinha passada. É depois que a câmera desliga, que eu dei a bênção apostólica, em que eu estou no convívio com a minha esposa e com a minha filha. É aí que eu mostro se realmente eu tenho temor de Deus. Davi, pois, não deve ser aqui entendido como a repousar satisfeito com a política ou justiça social. Não, parece que Davi não fala nada da justiça social, não. Nós temos que cuidar da sociedade. Tanto que as pessoas elas trazem a cesta básica, a gente tem dos recursos, dos dízimos e ofertas, abençoado vidas, abençoado o nosso missionário. Nós temos deveres sociais, sim, mas o mais importante não é isso. A nossa ordenança ela é dupla. Nós temos que dar a Deus o que é de Deus e às pessoas o que é das pessoas. Marcos 12, 30 e 31 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que estes. O Senhor, Ele fala algo que você tem que fazer. Você tem que declarar o amor do Senhor através das suas atitudes com o próximo. O próximo, ele tem que ser abençoado através da sua vida. Seja através de um recurso financeiro, de um recurso espiritual, não importa. Mas como que você demonstra que ama a Deus? Cuidando do próximo. A palavra de Deus diz que como que você pode dizer que você ama um Deus que você não vê, se o teu próximo que você vê, você não dá atenção a ele, você não cuida dele? Davi descreve os servos aprovados de Deus como que distinguidos e conhecidos pelo fruto da justiça que produzem. Semana que vem, se Deus assim o permitir, nós vamos falar do fruto do Espírito. É ali que você mostra que você é filho e servo de Deus. Deus requer sinceridade, noutros termos, que os homens se conduzam em todos os seus afazeres com pureza de coração e destituídos de toda astúcia e artifícios pecaminosos. Viva uma vida íntegra. Sempre, como eu falei hoje pela manhã, sempre entendendo que Jesus está te olhando, Ele está do seu lado. Ele requer também retidão, que equivale a você se esforçar por fazer bem ao próximo. Não é fácil, mas você tem que se esforçar. Não é fácil você conviver com o rixoso. Não é fácil você aguentar aquele brigão. Não é fácil você conviver com aquele que fala maldições, a boca maligna. Mas Deus fala, se esforça, se esforce. E Ele requer verdade na sua conversa, de modo a não falar qualquer falsidade ou duplicidade. Faça compromissos com as pessoas e os cumpra. Isso é uma coisa que você tem errado muito. Nós temos marcado dias para nos encontrar, para fazer discipulado, fazer estudos, e simplesmente, pastor, eu esqueci. Quando lembro e falo, senão daqui a 2, 3 dias, esqueci. Entenda que o seu erro e o seu pecado não é contra mim, não. É contra o Senhor. Porque a partir do momento em que você chega e fala, eu quero ajuda, Ele coloca uma pessoa para te ajudar. Ele separa o meu tempo para te ajudar e você não dá nem satisfação. A sua boca é uma boca que está proferindo mentiras. E o Senhor fala, você tem que ter uma boca que fala a verdade. A palavra de Deus diz, é sim, sim ou não. O que passar disso procede do maligno, não é de Deus. Devemos ter concordância e harmonia entre o coração e a língua, visto que a linguagem é, por assim dizer, uma representação viva do que você tem dentro do seu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. A esperança para você é que Deus, Ele está contigo. Se você se sentiu incomodado, se você realmente sabe que está errado e quer mudança, saiba que Deus, Ele vai fazer você um vaso novo.
Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome por esta palavra, Pai querido, que vem expondo os nossos corações. Agradecemos porque sozinhos nós estaríamos perdidos. Mas o Senhor, como no texto de Jeremias que nós lemos, o Senhor, Ele toma-nos pelas mãos, e se nós somos vasos imperfeitos, Ele nos quebra e nos faz de novo. E de novo, até que nós sejamos vasos perfeitos. E nós nos submetemos ao Senhor. Perdoa a nossa falta de fé. Perdoa a nossa falta de compromisso com o Senhor e com as coisas santas do Senhor. O salmista pergunta: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? E a única coisa que nós podemos fazer é como o pecador lá dos evangelhos. Nós batemos no peito e falamos: Senhor, perdoa, porque eu sou um pecador. E a palavra de Deus diz que aquele homem saiu justificado. Confesse o seu pecado. Antes de dormir, confesse o seu pecado ao Senhor. Tenha um tempo num canto, fale com Ele. Peça forças para que Ele possa te ajudar a mudar. E assim você será um vaso novo na sua presença. Oro abençoando a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.